Vocês sabiam que a Terra, que é popularmente conhecida como planeta Água, tem apenas 70% da sua superfície ocupada por ela? Isso é porque, meus amigos, os outros 30% são ocupados por N'Golo Kanté, jogador que foi do lixo ao luxo, um exemplo tanto de pessoa quanto de profissional, e tido por muitos como o jogador mais humilde do mundo. Com vocês, a história de N'Golo Kanté. N'Golo Kanté nasceu no dia 29 de março de 1991, em Paris, capital da França. Kanté é filho de pais imigrantes de Mali, ou seja, ele também tem a nacionalidade maliana. Como sua família na época era bastante humilde, seu pai trabalhava como catador de lixo para levar a reciclagem e ajudar no sustento da casa. E quando o Kanté ficou um pouco mais velho, ele começou a ajudar seu pai com o trabalho. Inclusive, um fato muito curioso, que provavelmente muitos de vocês já sabem, é que em 1998, enquanto a França estava sendo campeã mundial em cima do Brasil, com um show de Zinedine Zidane, o pequeno N'Golo, que tinha apenas 7 anos na época, estava ajudando seu pai a recolher o lixo das ruas de Paris, já que devido à festa pelo título mundial, as ruas estavam cheias de latinhas, garrafas e outras coisas. Aos 11 anos, Kanté entrou para uma equipe juvenil chamada Suresnes, onde se destacou bastante e ajudou o time a conquistar títulos. Porém, nessa mesma época, infelizmente seu pai acabou falecendo e deixando Kanté e seus irmãos somente aos cuidados de sua mãe, que na época trabalhava como faxineira. Enquanto jogava pelo Suresnes, Kanté tentou fazer testes em outros times, porém, apesar de se destacar mesmo jogando contra garotos bem mais velhos e mais altos, ele sempre era reprovado, isso porque ele era muito pequeno e franzino, o que fez os técnicos pensarem que ele não conseguiria desenvolver um alto nível. De volta ao Suresnes, Kanté ficou jogando pelo clube até 2010, quando entrou na base do Bologna, aos 19 anos. Apesar disso, Kanté não deixou de estudar e chegou até mesmo a se formar em contabilidade. Assim, depois de se destacar na equipe B do Bologna, Kanté foi chamado para integrar a equipe profissional do clube francês. Ele fez sua estreia no time principal na reta final da temporada 2011-2012. Nessa temporada, o Bologna estava jogando a segunda divisão do campeonato francês. Porém, com a péssima campanha que eles fizeram, terminando em penúltimo colocado no campeonato, eles foram rebaixados para a terceira divisão do futebol francês. Nessa temporada, Kanté jogou apenas uma partida. Já na temporada 2012-2013, em pouco tempo, Kanté se tornou titular absoluto do time e foi um dos melhores jogadores do Bologna na disputa da terceira divisão do francês. Nessa temporada, Kanté jogou 39 partidas com 4 gols marcados. Depois dessa temporada, em 2013, seu futebol despertou o interesse do Caen, que o comprou para a disputa da segunda divisão do campeonato francês. Pelo Bologna, Kanté jogou 40 partidas e marcou 4 gols. Pelo Caen, em sua primeira temporada, ele rapidamente tornou-se peça-chave da equipe francesa na conquista do acesso à primeira divisão, ao ponto de ser nomeado para a equipe ideal de Ligue 2. Kanté ficou jogando pelo Caen até a temporada 2014-2015, quando se transferiu para o Leicester City. Ou seja, em apenas 3 anos, Kanté saiu da terceira divisão do francês rumo ao campeonato nacional mais difícil do planeta, que, como nós sabemos, é a grande Premier League. Pelo Caen, Kanté disputou 82 partidas, fez 6 gols e deu 5 assistências. Já pelo Leicester City, em sua primeira temporada, a temporada 2015-2016, ele foi simplesmente espetacular, sendo muito importante para a conquista do maior título da história do clube, que foi a grande Premier League de 2016. Assim, ele começou a chamar a atenção de muitos grandes da Europa. E no final dessa temporada, o Chelsea comprou o jogador francês
por 32 milhões de libras. Pelo Leicester, Kanté jogou 40 partidas, fez um gol, deu 4 assistências e conquistou um título, que foi a Premier League. Depois de uma temporada espetacular com a camisa do Leicester, Kanté foi convocado pela primeira vez para a seleção francesa para jogar a Eurocopa de 2016, que ocorreu justamente na França. Porém, como nós sabemos, os franceses acabaram perdendo a final para Portugal de Cristiano Ronaldo e companhia. De volta ao Chelsea, na sua primeira temporada pelos Blues, Kanté jogou muito bem e foi campeão da Premier League pela segunda vez consecutiva, sendo eleito o melhor jogador daquele campeonato. Nessa temporada, em 2016-2017, Kanté jogou 41 partidas, com 2 gols e 1 assistência. Já na temporada 2017-2018, o Chelsea terminou em quinto colocado na Premier League e foi eliminado nas oitavas de final da Champions para o Barcelona de Lionel Messi. Mas o Chelsea não passou a temporada sem títulos e conquistaram a Copa da Inglaterra. Nessa temporada, Kanté jogou 48 partidas, fez um gol e 2 assistências. No final dessa temporada, Kanté foi convocado por Didier Deschamps para disputar a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, e o resultado nós já sabemos. A França, com um futebol espetacular, bateu a Croácia na final por 4-2 e foi campeão daquela Copa, e com Kanté jogando demais. Na temporada 2018-2019, como o Chelsea terminou em quinto lugar na Premier League da temporada passada, ou seja, não conseguiu se classificar para a Champions. O clube de Londres, nessa temporada, foi jogar a Europa League, competição essa que foram campeões derrotando o rival Arsenal na final. Pela Premier League, o time terminou em terceiro colocado e Kanté terminou essa temporada com 53 partidas, 5 gols e 4 assistências. Na temporada 2019-2020, agora com Frank Lampard no comando do Chelsea, o clube não fez uma boa temporada e passou ela sem títulos, perdendo a final da Supercopa da UEFA para o Liverpool, a final da Copa da Inglaterra para o Arsenal, terminando em quarto lugar na Premier League e sendo eliminado nas oitavas de final da Champions pelo rolo compressor do Bayern de Munique, que meteu 3-0 no jogo de ida e 4-1 no jogo de volta. Um verdadeiro baile em cima do time londrino. Apesar disso, essa temporada de estreia do Lampard foi considerada até que boa, já que era o seu primeiro trabalho como técnico, porém quem sofreu mais com isso foi o Kanté, que por muitas vezes ficou na reserva do time e pouco jogava. Tanto que nessa temporada ele jogou apenas 29 partidas, com 3 gols marcados, sem falar que essa temporada ficou marcada pela paralisação do futebol devido à pandemia. Na temporada 2020-2021, Kanté continuou sendo pouco aproveitado por Lampard, tanto que chegaram a circular rumores de que o jogador francês sairia do clube inglês devido aos poucos minutos em campo. Porém, como os resultados com Lampard não estavam sendo o esperado, principalmente depois da contratação de grandes jogadores para a temporada, o ex-jogador do Chelsea foi demitido e trouxeram para seu lugar Thomas Tuchel, que havia sido vice-campeão da Champions com o PSG na temporada passada. E com Tuchel, Kanté voltou a ser titular e um dos mais importantes para o time inglês. Nessa temporada, o Chelsea terminou a Premier League em quarto lugar e perdeu a final da Copa da Inglaterra para o Leicester. Mas eles não passaram a temporada sem títulos e conquistaram a grande Liga dos Campeões. E Kanté foi simplesmente extraordinário, principalmente na semi contra o Real Madrid e na final contra o Manchester City de Pep Guardiola e De Bruyne. Nessa temporada, Kanté jogou 48 partidas, não marcou nenhum gol e deu 3 assistências.
Depois dessa temporada fantástica pelo Chelsea, Kanté foi disputar a Eurocopa pela seleção francesa, que chegou como a grande favorita. Porém, os franceses foram surpreendidos ainda nas oitavas de final pela Suíça, que eliminou a França por 5-4 nos pênaltis. Agora eu quero saber de vocês. Na sua opinião, Kanté merece estar entre os melhores do mundo em 2021? Diz aqui nos comentários.